olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso 11º dia do mês dedicado a Ana. E hoje, como tema, nós vamos rezar: a diversidade na unidade é fruto do amor. E eu quero acolher a você que está aqui nos acompanhando através deste vídeo, aqui neste canal. Seja bem-vindo e com o coração aberto, com o desejo de rezar a palavra de Deus, mas também de suplicar os auxílios de Ana e Joaquim para a sua vida. Nós estaremos aqui reunidos neste momento. E juntos vamos invocar a Trindade dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E pedindo ao próprio Espírito Santo, aquele que é o Senhor da unidade, que consegue integrar a diversidade, promovendo não que tudo seja a mesma coisa, mas que todas as coisas caminhem juntas, peçamos que o Espírito Santo nos ajude a mergulhar neste 11º dia no mistério que é promovido quando a diversidade acontece na unidade. Por isso digamos: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós eu ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Para refletir sobre este tema, nós tomaremos Gênesis, o capítulo 11, versículos do 1 ao 8. Do 1 ao 9, desculpa. Gênesis, capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Quem não tem a Bíblia, não tem problema, apenas escuta e acompanhe conosco. Todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senar, e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos por toda a terra. Ora, Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Yahvé disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. E isso é o começo de suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. Yahvé os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhe por isso o nome de Babel, pois foi aí que Yahvé confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi aí que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tendo feito ontem a experiência de se encantar com a obra da criação, é preciso recordar uma coisa: nós nos encantamos com aquilo que é de Deus e não com aquilo que é nosso. O que é que acontece na narrativa da Torre de Babel, que tem acompanhado, que sempre acompanha, melhor dizendo, a catequese de primeira Eucaristia, né? Nós
Na catequese, até eu, pelo menos, tinha que desenhar a Torre de Babel para poder assimilar. A minha catequista, professora Inês, uma senhora de idade que hoje ainda é viva, pedia, né, que a gente desenhasse, e enquanto isso ela ia explicando, e eu ficava imaginando que torre alta é essa que alcança os céus. E a gente desenhava até o final da folha, né, porque era para significar que a torre era enorme. E são experiências que as crianças vivem e que elas tentam assimilar a grandeza do projeto do homem, mas ao mesmo tempo se questiona: o homem teria condições de fazer isso? Ora, ontem na meditação nós meditávamos que a grandeza era de Deus, né? A beleza era de Deus. Como que o homem quer ocupar o lugar de Deus na criação? Aí é diante deste pecado que nós chegamos ao grande problema da Torre de Babel. A iniciativa, a priori, poderia até ser bonita, né? Vamos construir uma torre para alcançar os céus. Porém, vai ser tanta gente trabalhando, mas todo mundo vai falar um só idioma. E aqui tem uma coisa muito interessante, não significa falar, mas ora, quem está trabalhando em uma obra precisa estar todo mundo unido em vista do mesmo projeto. Ou seja, todo mundo falando a mesma língua, usando a mesma motivação. E é interessante que o objetivo não era só fazer, não era só promover a unidade para que a obra fosse possível. Mas conforme a gente escutou no início do relato, era promover o nome. Ou seja, era ocupar o lugar que até então Deus ocupava na humanidade. Aí Deus olha para aquilo e diz: ô povo sem cabeça, ô povo duro de coração, como é que vocês querem ocupar o lugar do Criador se vocês são criaturas? O único nome que deve ser feito é o meu, é o de Deus. Porque Ele sendo Deus, fazendo tudo, nós apenas vamos fazer o quê? Administrar. Porque a glória da criação é de Deus. E às vezes a gente olha assim para a Torre de Babel e diz: não, padre, isso aconteceu só lá com eles. Hoje ninguém quer ocupar o lugar de Deus. Nós sabemos o nosso lugar de criaturas, né? Seres finitos, que têm fim, que não podem fazer tudo. Mas muitas das vezes não é assim. O pecado que corrói dentro de nós, que é consequência do pecado original, é justamente esse que muitas das vezes está escondido na nossa forma de viver. Nós queremos que o nosso nome seja feito de alguma forma. Nós queremos que o nosso trabalho seja reconhecido. Nós queremos que, de alguma maneira, aquilo que eu estou fazendo para os outros seja recordado para todo e sempre. Não pelo serviço, mas pela grandeza do que eu sou. E é aqui que entra o grande erro nosso, meus irmãos e irmãs. Nós não temos mérito das coisas pela grandeza que elas são, mas o nosso mérito deve ser apenas um: servir, servir e servir. Quando a gente serve, a gente não deseja nada mais do que fazer o bem ao outro. Quando a gente serve a Deus através da criação, a gente deseja apenas uma coisa: fazer com que a criação continue harmônica. É impossível meditar isso e não recordar qual foi a atitude, qual foi a atribuição que Deus deu ao homem, e por sinal a única atribuição. Está vendo tudo isso aqui que eu criei? Dei os nomes, o homem deu a todos os animais, a todas as espécies, e aí o que é que Deus fez? Administre. Essa é sua atribuição no mundo. Administrar, porque tudo já foi criado. Quando a gente age querendo que o nosso nome apareça, querendo que as nossas obras sejam reconhecidas, a gente esquece que a gente está para servir, para administrar e não para criar de novo. Qual é o pecado então que está enraizado e que muitas das vezes se escondem nas nossas atitudes? É justamente achar que nós podemos ser Deus, que nós podemos ser criadores de um novo nome, de um novo mundo ou de uma nova realidade. Se a gente recorda a cada momento que a nossa função aqui é agir com o coração para que a harmonia aconteça, a gente vai recordar o que o Salmo ontem
rezava na meditação, para que o teu nome seja reconhecido por toda a nação. Tudo bem, refletimos sobre tudo isso. Aí tem a parte mais interessante desta passagem bíblica. Deus desce, vê a obra, eu acho que Deus ficou olhando assim, dizendo, tá certo, vocês acham que vão conseguir ter o nome reconhecido. E aí Deus começa a confundir, né? As pessoas que estavam construindo, confundem de uma forma que eles ficam tão desorganizados que a obra, né, cai às ruínas, eles mesmos entram em conflitos, brigam, se dispersam. Minha gente, o que o pecado faz em nós é a dispersão. O que o pecado provoca em nós é esquecer a mesma linguagem que a gente deve falar, a harmonia que a gente deve fazer. Ou seja, o pecado age nos confundindo de tal maneira que nos dispersa daquilo que nós devemos fazer e ser. Se isso tudo hoje abre a nossa mente para a gente entender que o problema não foi de Babel, mas muitas das vezes é o nosso, a gente vai conseguir retomar o início da história da salvação e entender que hoje, neste 11º dia do mês da Santana, Deus está dizendo para nós, cuidado, é junto de mim que a mesma língua é falada, é junto de mim que a harmonia acontece, é junto de mim que o meu nome é glorificado, porque você se torna aquilo que você deve ser, uma criatura vivendo na minha presença. Por que no início eu dizia o Espírito Santo, o Senhor da unidade? Em Pentecostes, o que é que o Espírito Santo realiza? Aquilo que em Babel não foi possível de acontecer. Enquanto que lá em Pentecostes, no cenáculo, gente falando diversos idiomas e os apóstolos narram que eles compreendiam, era como que se todo mundo estivesse falando o mesmo idioma. Aí a gente entende o que em Babel não foi possível de acontecer, porque o Espírito de Deus não estava presente. Qual era o Espírito que estava presente naquela obra? O do homem, que era para que o seu nome fosse reconhecido. No cenáculo, o que é que estava presente? O Espírito Santo. Todo mundo falando diferente, mas todo mundo entendendo, a harmonia acontecendo, porque o Espírito de Deus ali habitava de forma plena. Aí quando a gente olha para Ana e Joaquim, a gente entende como que um coração unido, íntegro, integralizado no projeto de Deus, favorece a compreensão das coisas de Deus e não se dispersa. Ana e Joaquim não hesitaram, não duvidaram, porque eles jamais quiseram que o nome deles fosse reconhecido. Toda a honra e toda a glória era para quem? Para Deus. Porque a eles só tinham o quê? A fragilidade da idade, os sofrimentos que o pós-exílio provocava na vida deles e a promessa que exigia tanto, mas que eles diziam que mesmo que nós padeçamos, mas que o nome de Deus seja reconhecido. Porque quando a gente é fiel, Deus é glorificado. Quando a gente permanece conservando a promessa que Deus nos fez, Deus é glorificado. Quando a gente se entrega e não olha o que está padecendo, mas o que está vivendo, Deus é glorificado. Aí eu quero usar na minha meditação de hoje um pensamento da Beata Madre Rosa, fundadora da minha congregação, que ela dizia e que nos ajuda a entender, a partir disso que eu falei de Ana e Joaquim, como que nós poderemos viver essa dimensão da unidade na diversidade que é fruto do amor. Cruel tormento é a angústia que sinto quando tu, meu bem, foges e me deixas na fossa onde caí, sem ser capaz de atracar-me para subir. Mas isso é a maior das dores. Tu não me escutas e por isso me esforço em buscar-te e não te encontro. Só as minhas infâmias estão diante de mim e formam um parapeito que parece ter dividido tudo entre eu e o meu bem. Não me será mais dado vê-lo. É tamanha a altura que vejo ser intransponível. No coração de Madre Rosa pulsava este tormento, porque ela se sentia distanciar-se de Deus,
quando ela via que as suas atitudes não eram para glorificar a Deus, mas era para reconhecer aquilo que ela estava fazendo. E aí ela entra nesse conflito interno tão grande que ela diz: é um tormento porque eu não estou perto do meu Deus. Quando a gente está perto de Deus, vive com Deus, a gente não deseja ser reconhecido, porque a unidade entre eu, criatura, e Deus, duas coisas diversas, a criatura e o Criador, a imperfeição e o perfeito, favorece a atitude de amor que faz com que a gente diga para Deus: tu sejas glorificado. E é pedindo a Deus esta graça que nós agora iremos rezar as orações, mas também pedindo por aquela graça que você está rezando neste mês de Santana, pedindo por ela. Qual é a pessoa? Qual é o nome dela? Quais são as preces que estão no coração desta pessoa que você está pedindo? Qual é a súplica do seu coração? O desejo mais íntimo, né? A cura, o impossível, a graça. Vamos juntos rezar com confiança, após esta meditação, pedindo a Santana o auxílio para nós e para aqueles que nós estamos rezando. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a Escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos de dia e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Com confiança de filhos, assim como Ana e Joaquim tiveram, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora rezemos a oração conclusiva, encerrando este momento. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes. No Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que rezou conosco, que esteve aqui neste momento através deste vídeo. Compartilhe, com aqueles que a mensagem talvez alcançaria o coração, seria fonte de conversão. E amanhã nós nos encontramos aqui de novo para rezar mais um dia do mês dedicado a Santana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Ana e Joaquim, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.